Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 261. Nos dias seguintes, Kazuyama ficou na Terra dos Pássaros para descansar e treinar Yujito pessoalmente. Yujito ficou emocionado, afinal, treinar com um mestre forte era uma oportunidade rara. Para tornar futuras visitas mais convenientes, Kazuyama até comprou uma residência separada, estabelecendo efetivamente uma posição na área. Yujito, você vai morar aqui de agora em diante. Tajitsuimi, deixarei Yujito aos seus cuidados. Totalmente preparado para a partida, Kazuyama deu algumas palavras de despedida ao seu aluno. Yujito olhou para ele com relutância. Ela havia aprendido tanto nos últimos dias. Kazuyama não se furtou a ensinar nada, compartilhando tudo o que sabia. Ele até havia passado adiante alguns ninjutsus especiais, incluindo Finjutsu básico e ninjutsu de cobra. Para garantir que nada desse errado em sua ausência, ele até tirou um dia para se comunicar com Matatabi. Não que ele realmente precisasse, de todas as bestas com cauda, Matatabi era provavelmente a mais fácil de conversar. Além disso, elas já haviam conversado antes, e Matatabi tinha uma boa impressão de Yujito. Então as chances de um ataque de bestas com cauda acontecer com ela eram praticamente inexistentes. Não se preocupe, vá. A Terra dos Pássaros é um ótimo lugar para ela treinar, e eu vou ficar de olho nela. O dinheiro que você deixou é mais do que suficiente para eu comprar amoras de cobra. Se eu ficar sem, farei as cobras da caverna Rishi avisarem você. Kazuyama ficou sem palavras. Escute isso. Isso é realmente algo que uma princesa serpente diria? O que ela quer dizer com simplesmente vá? E o que houve com o dinheiro para comprar amoras de cobra? Isso deveria ser o custo de vida do Yujito. Com isso, ele partiu novamente. Ao entrar no país da terra, ele se viu em uma região onde a terra do fogo e a terra do relâmpago convergiam. Planícies se estendiam ao lado de montanhas imponentes. Havia menos florestas densas, mas em seu lugar havia inúmeros penhascos e precipícios íngremes. É como se a guerra não tivesse afetado o país da terra. Isso é muito injusto. Kazuyama olhou para a cidade nos arredores do país. Estava tão movimentada como sempre, completamente intocada pela guerra. Ele só vira isso acontecer em alguns lugares. Até mesmo Komogakure entrará em estado de alerta após sua derrota na guerra, sem mencionar o País do Fogo. Além de nações pequenas e neutras como a Terra dos Pássaros, a Terra foi o único lugar que permaneceu próspero em meio à guerra. Tx, Kazuyama, você está se sentindo desequilibrado? Isso é fácil de consertar, basta mexer um pouco neles. Incendiar o quintal de Ivagakure não é seu passatempo favorito? Shei soltou uma risada sinistra, fazendo Kazuyama Jack balançar a cabeça. Ele planejava agitar as coisas, mas era Ivagakure, não Komogakure. Naquela época, Komogakure lutava em duas frentes, e o terceiro Raikage estava à beira da morte. Isso lhe dava a liberdade de fazer movimentos ousados na Terra do Relâmpago. Mas Ivagakure era diferente. O terceiro Tsuchikage no Ki era uma figura aterrorizante, possuindo a liberação de poeira, uma habilidade que ultrapassava a Kekkei Genkai. Até Kazuyama teve que admitir, o velho estava em outro nível. O pior, apesar da idade, no Ki ainda era mais do que capaz de lutar. Mesmo com seus 60 anos, ele conseguia entrar em batalha. E ele podia voar. Esse tipo de mobilidade era um pesadelo. Se fossem descobertos, o velho não simplesmente mandaria pessoas atrás deles, ele voaria direto sobre si mesmo. Vamos dar um passo de cada vez. Se conseguiremos causar problemas depende da rapidez com que o país da Terra retransmitir informações. Se as coisas saem do controle, recuamos imediatamente. Shei não entendeu. Kazuyama com medo. De jeito nenhum. Eles já haviam enfrentado inúmeros inimigos juntos, até mesmo os de nível Kage. Por que ele estava agindo com tanta cautela agora que estavam na Terra? Você não entendeu. Aquele velho Tsuchikage é assustador. Sua liberação de poeira supera a Kekkei Genkai. Um golpe e você morre. Ativa rápido também. A menos que eu sinta vontade de morrer de repente, não vou chegar perto dele. O perigo da liberação de poeira era inegável. Era poderosa o suficiente para destruir até mesmo Susanoo. Somente os monstros que haviam sido ressuscitados podiam se dar ao luxo de enfrentar no Ki de frente. Kazuyama não se considerava um monstro e não tinha intenção de mexer com algo tão mortal. Liberação de poeira? Nunca ouvi falar. É realmente tão forte? Como ele se compara ao primeiro Hokage? Se ele não é tão forte quanto o primeiro Hokage, então do que você tem medo? Vamos enfrentá-lo juntos. Kazuyama, Shei, você é destemida. Enfrentá-lo juntos? O que para nós dois sermos obliterados? Você quer aguentar um ataque de liberação de poeira ou simplesmente ser socado no chão? Cansado demais para discutir, Kazuyama o ignorou e caminhou em direção à cidade à frente. No caminho, ele já havia guardado seu protetor de testa de Konoha. Como agente de inteligência, ele até vestiu um terno, parecendo um verdadeiro homem de negócios. O exemplo perfeito de uma roupa adequada para uma pessoa completamente inadequada. Coma, beba e colete informações, tudo como sempre. E o que ele aprendeu foi surpreendente. A guerra havia mudado completamente. Ivagakure derrotou Komogakure tão violentamente que eles não ousaram sair da Terra do Relâmpago. O conflito na Terra da Grama havia sido vencido de forma decisiva. E agora Konoha estava sendo empurrada de volta para sua própria porta. Até os civis falavam sobre isso. O poderio militar do país da Terra era avassalador, diferente de tudo mais. Konoha, por outro lado, teve que evacuar os civis no momento em que a guerra começou. Afinal, as guerras ninjas não envolviam civis diretamente, mas sempre havia aqueles que tinham prazer em massacrá-los. Ninguém queria ser pego no fogo cruzado. A expressão de Kazuyama ficou séria, mas só por um instante. Estratégias gerais não eram sua preocupação. Não adianta pensar muito nisso. Com isso, ele foi direto para as fontes termais. Por que se estressar quando um banho é muito mais relaxante?
Naquela noite, em seu quarto de hotel, Kazuyama começou a planejar seu próximo projeto paralelo. Desta vez, pedir dinheiro emprestado como ele fez na Terra do Relâmpago estava fora de questão. Algumas coisas só precisam ser feitas uma vez. Desta vez, seus olhos estavam voltados para as montanhas do país da Terra. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Hehehe. Às vezes, mexer com as pessoas não exige ataques diretos. E você também não precisa roubar delas. Kazuyama, esse sorriso é realmente assustador. Você tem algum plano novo em mente? Shei ficou imediatamente curioso. As ideias de Kazuyama eram sempre estranhas. Mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda não conseguia prever o que se passava em sua cabeça. Kazuyama não respondeu. Em vez disso, pegou um mapa do país da Terra e o estudou cuidadosamente. Shei estava morrendo de curiosidade. Capítulo 262. O terreno do país da Terra é quase todo composto de montanhas e planícies cobertas de rocha dura. Iwagakure é construída em uma região montanhosa, naturalmente fortificada e de difícil penetração por inimigos. No entanto, isso também torna a comunicação com o mundo exterior mais desafiadora. Observando o mapa topográfico, o interior do país é composto principalmente por montanhas imponentes, enquanto planícies se estendem ao longo de suas fronteiras. Muitas cidades estão aninhadas nessas montanhas, assim como na Terra do Relâmpago. A principal diferença? A Terra do Relâmpago tem lagos. O país da Terra não. Depois de refletir um pouco, Kazuyama pegou uma caneta e começou a marcar o mapa. Em pouco tempo, ele havia identificado mais de uma dúzia de locais. Cada um desses pontos era uma passagem crucial entre a Terra e o mundo exterior, rotas importantes, algumas através de passagens nas montanhas, outras serpenteando por vales profundos. Kazuyama, o que você está fazendo? Por que tantas marcas vermelhas? Não me diga que você está armando armadilhas? Shei estava quebrando a cabeça tentando adivinhar, mas todas as suas suposições estavam erradas. Kazuyama apenas balançou a cabeça e balançou o dedo, parecendo um verdadeiro estrategista intrigante. Você está pensando pequeno demais. Armadilhas podem eliminar algumas pessoas, mas não vão destruir toda a Terra. Já ouviu falar em vencer por diversão? Neste momento, o país da Terra está vencendo na linha de frente. Se quisermos interromper seu avanço, precisamos criar o caos dentro de suas próprias fronteiras. Por exemplo, fechando toda a sua rede de transporte. Desligar o transporte? O cérebro de Shei praticamente entrou em curto-circuito. Ele não tinha ideia do que Kazuyama estava planejando. Deixe-me perguntar uma coisa. Como líder dos insetos, você tem alguma maneira de fazer um enxame se mudar? Mudar de cidade? O que você quer dizer? Kazuyama sorriu, um sorriso malicioso e conhecedor. No dia seguinte, ele deixou a cidade e foi direto para as montanhas. Após um dia inteiro de caminhada, ele chegou a um dos locais marcados. Parado ao pé de uma montanha imponente, ele observou a área antes de acenar com a cabeça, satisfeito. Uma densa floresta se estendia pela base da montanha, exuberante e próspera. Ao ver isso, Kazuyama pegou um pergaminho e mordeu o dedo. Técnica de invocação. Com o estrondo alto, uma nuvem de fumaça branca irrompeu. Kazuyama está me chamando? Eu não esperava que você me invocasse assim. Suas habilidades de Senjutsu melhoraram? Uma figura verde emergiu da fumaça, sorrindo docemente. Tagoriime, já faz um tempo. Devo isso a Tajitsuime, ela modificou minha fórmula de invocação para me ajudar a enviar amoras de cobra para a caverna Rishi. Agora posso invocar de acordo com minha intenção. Mas hoje preciso da sua ajuda, Tagoriime. Kazuyama sorriu para uma das 3 grandes princesas serpentes, um sorriso cheio de cálculo e engano. Parecia realmente assustador. Pequena, nem preciso adivinhar para saber que você está aprontando alguma. Esse sorriso é pura travessura. Vá em frente, o que você quer de mim? Kazuyama se sentiu um pouco constrangido com isso. Instintivamente, tocou o rosto. Será que seu sorriso era realmente tão maligno? Shei interveio no momento certo, selando a culpa de Kazuyama com uma única observação. Pare com isso. Mesmo que o Nove Caudas visse seu sorriso, ele te chamaria de traiçoeiro e maligno. Tis. Se você sorrisse para uma criança, ela provavelmente choraria na hora. Kazuyama, estou sem palavras. Shei, quando você ficou assim? Respirando fundo, ele conteve a exasperação e foi direto ao ponto. Tagoriime, acho que as cobras que vivem fora da caverna Rishi estão passando por momentos bem difíceis. Encontrei algumas montanhas que seriam perfeitas para eles e quero dar aos descendentes da caverna Rishi um ambiente de vida melhor. Nem todas as cobras conseguem absorver energia natural. Para elas, um habitat melhor não seria o ideal? Era um ponto bem argumentado, e até mesmo Tagoriime pareceu considerá-lo por um momento. Mas ela viverá por séculos, talvez mais. Um segundo depois, seus lábios se curvaram em um sorriso cúmplice. Kazuyama, não tente fazer isso parecer tão nobre. É realmente isso que você está pensando? Porque tenho a sensação de que você tem outra coisa em mente. Ela o encarou meio divertida, meio desconfiada. Kazuyama sorriu. Claro, é exatamente isso que eu penso. É só que, este é o país da Terra. E esta é uma rota-chave. Colocar uma toca de cobras aqui é realmente apenas para o benefício dos cidadãos do país da Terra. Tagoriime e Shei entenderam imediatamente. Isso não foi um ato de gentileza, foi pura malícia. Ao criar um enorme habitat para cobras ao longo de uma estrada crucial, ele estava garantindo que qualquer um que passasse por ali seria atacado. Quando os moradores locais começaram a se machucar, Iwagakure, a principal força militar do país, não teve escolha a não ser intervir. Isso os colocaria em um dilema, dividindo suas forças entre lidar com a crise das cobras e lutar nas linhas de frente. Com menos tropas na frente, Iwagakure inevitavelmente perderia terreno. Ei, você é realmente podre. Você nasceu para ser uma ameaça. E pensar que você realmente teve essa ideia. Tagoriime riu baixinho, mas não havia desaprovação em sua voz. Cobras eram de sangue frio, e isso incluía as antigas princesas serpentes.
Prejudicar os outros para ganho pessoal? Isso era apenas senso comum. Hehe, ruim ou não, pelo menos eu não mexo com meu próprio povo. E Vagakuri ama a guerra, certo? Então vou colocar fogo na casa deles. Uma infestação de cobras e uma infestação de insetos, vamos ver como eles lidam com as duas ao mesmo tempo. As cobras eram apenas metade do plano. Kazuyama também pretendia usar os insetos de Shei para atrair insetos venenosos para a área. Um ataque duplo garantiria o caos no coração de Vagakuri. E a melhor parte? Ele não precisaria levantar um dedo. Quando Vagakuri percebesse o que estava acontecendo, eles estariam ocupados demais lidando com a crise para pensar em encontrar o culpado. Não é de se espantar que Tagorimi o tenha chamado de ameaça. Quem mais conseguiria bolar um plano tão devastador sem nem sujar as mãos? E isso não visava apenas os ninjas inimigos, mas também arrastava toda a terra para a confusão. Então ele era mau ou não? Capítulo 263. Tenho que dizer, Kazuyama, suas ideias sempre conseguem me abalar os nervos da pior maneira possível. Quão pervertido você tem que ser para inventar algo assim? Despejando um ninho de cobras e uma infestação de insetos bem na sua terra natal. Shei ficou tão atordoado que não conseguiu nem encontrar as palavras certas. Só conseguiu resumir Kazuyama nos termos mais simples. Desprezível. Maligno. Nem humano. Ufi, Vagakuri adora a guerra, não é? Então incendiar o território deles não é grande coisa. Tagorimi, o que você acha? Que tipo de cobras deveríamos criar nesta montanha? Eles precisam ser altamente agressivos e extremamente venenosos. Para efetivamente prejudicar o transporte do país da terra, Kazuyama chegou a considerar soltar sucuris enormes. Infelizmente, elas eram muito chamativas. Afinal, a reputação de Orochimaru era bem conhecida, e suas criaturas invocadas eram cobras gigantes. Se serpentes enormes surgissem repentinamente no país da terra, Vagakuri nem precisaria investigar. Eles saberiam exatamente quem estava por trás disso. Há muitas opções. As cobras da caverna Rishi, por terem sido banhadas pela energia natural, têm necessidades de habitat muito menores. Este lugar pode não parecer ideal, mas há vida suficiente aqui para sustentá-los. Deixe-me pensar. E as serpentes Krayt de muitas faixas? Elas são bem adaptadas a ambientes montanhosos e têm um veneno extremamente potente. Ah, essa sim era uma ideia. A Krayt de muitas faixas estava entre as mais mortais. Seu veneno continha neurotoxinas capazes de paralisar rapidamente o sistema nervoso, levando à paralisia ou à morte. Perfeito. Mas será que liberar tudo de uma vez causará algum problema? Devo espalhá-los ou soltá-los em grupos? Kazuyama era meticuloso, precisava que o plano desse certo. A última coisa que ele queria era que as cobras se espalhassem demais ou, pior, começassem a se matar antes mesmo de encontrarem seus alvos. Tagorimi percebeu sua preocupação e riu, seu tom transbordando confiança. Relaxe. Mesmo que você jogue 100 ou 200 deles no mesmo lugar, eles não vão se voltar uns contra os outros. Você acha que as cobras da caverna Rishi são comuns? Elas foram fortalecidas pela energia natural. Elas seguem ordens. E eu sou uma das 3 princesas serpentes da caverna Rishi. Ela disse isso com absoluta certeza. E por que não? Tagorimi só ficava atrás do sábio da cobra branca na caverna Rishi. Até Yulin e Kiin tinham que obedecê-la, quanto mais um grupo de cobras inferiores que nem haviam começado a treinar senjutsu. Mais uma coisa, se eu os invocar com a técnica de invocação, eles não desaparecerão quando eu for embora? E se no momento em que eu me afastar, todos eles simplesmente voltarem para a caverna Rishi? Então qual foi o sentido de tudo isso? Era uma preocupação válida. A técnica de invocação funcionava por meio de contratos baseados em chakra. Se ele saísse, a técnica poderia quebrar, trazendo de volta as criaturas invocadas. Ao ouvir isso, Tagorimi sorriu com conhecimento de causa e ofereceu uma solução elegante. É fácil. Grave a fórmula de invocação no chão e injete chakra nela. Isso criará um selo de invocação unidirecional. Depois que você sair, basta destruir a fórmula, e a invocação permanecerá ativa. As cobras ficarão quietas. Isso sim é que é perícia. Uma verdadeira princesa cobra, uma especialista em criar e controlar serpentes. Kazuyama sentiu-se mais tranquilo. Então, me ajude a organizar isso. Vou convocá-los agora. Vá em frente. Com a aprovação de Tagorimi, Kazuyama começou a esculpir a fórmula de invocação no solo. Uma vez concluída, ele ativou a técnica de invocação. Com um estrondo alto, fumaça branca subiu pela floresta. Centenas de cobras Krayt de muitas faixas apareceram sorrateiramente. Eles variavam em tamanho, alguns tinham apenas 1 metro de comprimento, enquanto outros se estendiam por mais de 3 metros. Para uma cobra Krayt de muitas faixas comum, o comprimento médio variava de 0,6 a 1,2 metros. Mas as da caverna Rishi já haviam ultrapassado esse limite há muito tempo. Uma cobra com anéis prateados de 3 metros de comprimento, acompanhada de sua neurotoxina mortal? Kazuyama não conseguiu evitar sorrir ainda mais. À medida que as cobras se acomodavam, a princípio pareciam inquietas. Mas, no momento em que Tagorimi liberou um leve pulso de energia natural, todas congelaram. Reconhecendo sua aura, eles imediatamente se organizaram. Afinal, esta era a Princesa Cobra. A partir de hoje, esta montanha será seu novo lar. Este é seu território, e eu lhe dou permissão para atacar qualquer um que entrar. Entendido? Enquanto ela falava, o rosto humano de Tagorimi desapareceu, revelando suas verdadeiras feições serpentinas, frias e implacáveis. Lembrem-se das minhas palavras. Vocês podem atacar qualquer um que entrar nesta área, mas não devem ferir os seus. É só isso. Se vocês entenderam, dispersem-se. Ao seu comando, as cobras se espalharam em todas as direções. Em instantes, não havia mais nenhuma à vista. É isso. O que mais? Só espere e aproveite o show. Justo. Então, Tagorimi, vamos para o próximo local? Já que estamos aqui, é melhor irmos.
Kazuyama não perdeu tempo. Abrindo as asas, ele decolou, enquanto Tagorimi flutuava no ar com uma graça natural. Ao contrário dele, ela não precisava de asas. Seu senjutsu lhe garantia a habilidade de pairar livremente. Não demorou muito para que eles chegassem a outro vale. Esta também era uma rota importante através do país da terra. Mas desta vez, Kazuyama não invocou nenhuma cobra. Em vez disso, desceu lentamente a encosta, observando os arredores. Kazuyama, o que você está olhando? Não está invocando mais cobras. Kazuyama balançou a cabeça com um sorriso. Ele nunca pretendeu depender apenas de cobras. Desde o começo, ele planejou liberar cobras e uma infestação de insetos. As árvores aqui são densas e o solo parece fértil. Estou pensando em desencadear uma praga de insetos em grande escala nesta área. Ao ouvir a palavra praga, Tagorimi ergueu uma sobrancelha. Você é um Jinchuriki dos 7 caudas, o chamado rei dos insetos. Mas nunca ouvi falar que os 7 caudas consegue controlar insetos. Tagorimi não só não sabia como o próprio Kazuyama não tinha certeza. Foi por acaso que Shei mencionou certa vez, enquanto comia alguns insetos, que seu pó de escamas tinha um efeito atrativo em insetos comuns. Qualquer inseto que o consumisse seguiria instintivamente sua vontade. Foi quando Kazuyama percebeu que Shei tinha essa habilidade oculta o tempo todo. Shei, é a sua vez. Me ajude a liberar um pouco de pó de escama. Vamos ver se conseguimos atrair algo útil. Shei soltou uma risada travessa. Sem dizer uma palavra, começou a canalizar chakra, preparando-se para espalhar seu pó de escamas. Ele tinha uma pequena surpresa reservada para Kazuyama. Capítulo 264. Não demorou muito para que a voz de Shei ecoasse na mente de Kazuyama. Kazuyama, prepare-se. O pó de escamas que fiz certamente atrairá muitos ajudantes. Eu até dei uma olhada à frente. Pelo que posso sentir, há um inseto venenoso particularmente desagradável nesta área, exatamente o que você está procurando. Sem hesitar, Shei passou o pó de escamas para Kazuyama, que imediatamente o espalhou no ar. Ao mesmo tempo, ele alertou Tagorimi. Tagorimi, recue. Não seja pego pelo pó de escamas. Não tenho ideia se há algum efeito colateral desta vez. A verdadeira preocupação era que Shei estava sorrindo o tempo todo, o que causou um arrepio na espinha de Kazuyama. Tudo bem, então vou voar para a segurança. Até Tagorimi sentiu que algo estava errado. Sem hesitar, flutuou no ar e pousou em uma árvore próxima. No momento em que o pó de escama se espalhou, ruídos de farfalhar preencheram os arredores. Logo, uma visão perturbadora se desenrolou. Enxames de insetos convergiram aos pés de Kazuyama. Seu medo de aglomerados de criaturas surgiu imediatamente. Centopeias, escorpiões, besouros, formigas, uma variedade impressionante de insetos. E escorpiões? Kazuyama nem queria perguntar por que eles estavam ali. Ele estava tão confuso quanto qualquer um. Puta merda, Shei. Que diabos é isso? Ah, uma centopeia me tocou. Isso é horrível. Não consigo. Não consigo. Tirem-me daqui, levem-me para o alto agora. Shei não aguentou mais os gritos de Kazuyama e finalmente abriu as asas, erguendo-o do chão. O barulho diminuiu um pouco, mas até ele subestimou quão mal Kazuyama e Tagorimi reagiriam. Kazuyama já estava perdendo o controle, e a expressão de Tagorimi ficou sombria. Depois de um longo silêncio, ela finalmente murmurou. Eu odeio insetos. Especialmente enxames de insetos. Kazuyama assentiu furiosamente em concordância, ignorando completamente os sentimentos de Shei. Shei, sentindo-se completamente traído, respondeu. Insetos são incríveis. Se esses insetos tivessem algum valor nutricional real, eu estaria comendo agora mesmo. Você não entende. Insetos são lindos. O pó de escama continuou funcionando e mais insetos continuaram chegando. Kazuyama percebeu que se não parasse com isso agora, ele iria enlouquecer. Shei, pare. Já chega. Ao ouvir o grito histérico e de pânico de Kazuyama, Shei finalmente cessou seus esforços. Kazuyama olhou fixamente para a massa contorcida abaixo dele, sentindo sua pele arrepiar. Shei, apresse-se e coloque essas coisas em posição. Faça-os emboscar qualquer coisa que se mova. Assim que virem alguém, morda primeiro, pergunte depois. Usar insetos para emboscadas era uma parte crucial do plano. Seu pequeno tamanho os tornava difíceis de detectar, e muitos deles carregavam um veneno potente. Sob o comando de Shei, os insetos hipnotizados começaram a se dirigir para o sopé da montanha, prontos para espreitar. No entanto, algumas dezenas de besouros de aparência incomum permaneceram parados, completamente imóveis. Shei, o que há com esses besouros? Por que eles ainda estão aqui? Shei riu baixinho e olhou para os besouros antes de começar a explicar. Você não entendeu, né? Deixa eu te explicar. São besouros tigre, insetos altamente venenosos. Suas toxinas são letais, a picada causa dor excruciante, paralisia muscular, dificuldade para respirar e se não for tratada, morte. Eu estava rindo antes porque os vi. Esses carinhas são raros. Mesmo em Takigakure, onde os insetos são abundantes, você não vê muitos como eles. Kazuyama sentiu e então repassou a informação para Tagorimi, que ergueu uma sobrancelha surpreso. Tão venenoso? Eles não parecem tão perigosos. Shei então deu um comando e os besouros tigres saíram correndo, espalhando-se pelos dois lados da estrada. Kazuyama, está feito. Está tudo no lugar. Ótimo. Vamos para a próxima. Infestações de cobras e insetos, 2 desastres orquestrados por Kazuyama, estavam começando a se enraizar nas estradas mais críticas do país da Terra. Por 3 dias inteiros Kazuyama mal descansou, arrastando Tagorimi consigo enquanto voavam de região para região, garantindo que tudo fosse montado o mais rápido possível. Meio mês passou num piscar de olhos. Em Iwagakure, dentro do escritório do Tsushikage. Lord Tsushikage, está aí a 5ª carta da propriedade do Dain. Outra caravana mercante nas montanhas orientais foi vítima da crise, outro ataque de cobra. O Dain exige que resolvamos esse assunto imediatamente.
O Jnin de Vagakuri relatou com uma expressão sombria. Noki, o terceiro Tsuchikage, era um homem pequeno e idoso, mas apesar de ter mais de 60 anos, ele irradiava a presença de um líder endurecido pela batalha. Ele franziu a testa enquanto ouvia o relatório. Cobras e insetos. 5 incidentes em apenas uma semana? Isso é um desastre natural ou algo orquestrado? Enviamos alguém? Sem respostas, ele só pôde abordar o assunto da melhor maneira possível. O Jnin assentiu, mas pareceu preocupado. Já mobilizamos pessoal, mas a força de trabalho está escassa. Só conseguimos enviar Jnin e Lord Tsuchikage. Mas notícias. Antes que ele pudesse terminar, outro Jnin entrou segurando um relatório. Fala. O que aconteceu? Noki, percebendo o problema, ordenou que ele explicasse imediatamente. As próximas palavras fizeram sua dor de cabeça se intensificar. Os 2 esquadrões enviados para lidar com as infestações de cobras e insetos retornaram. 8 agentes no total, 2 Jnin, 6 Genin. 5 estão mortos. Um foi envenenado e foi enviado para o hospital. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Flutuando no ar com as mãos atrás das costas, os olhos de Noki brilhavam pensativos. Mande um recado para a linha de frente. Faça com que Ketsushi traga uma força de volta e cuide disso pessoalmente. Certifique-se de que esta situação seja resolvida imediatamente. E descubra quem está por trás disso. Eu vou moê-los até virar pó com minhas próprias mãos. Não quero ver outra carta do Dain na minha mesa. A voz furiosa de Noki ecoou pelo escritório. Enquanto isso, em uma cidade em algum lugar no país da Terra, Kazuyama estava se deliciando com uma refeição farta quando uma notificação agradável do sistema apareceu diante dele. Capítulo 265. Jin. O anfitrião foi detectado causando estragos no país da Terra. Pragas de cobras, infestações de insetos. Seus métodos são absolutamente hediondos, mas os resultados são inesperadamente eficazes. Isso levou Dain do país da Terra a pressionar Iwagakure. Recompensa. Taijutsu mais 5. Jin. As táticas desumanas do anfitrião contra seus inimigos no país da Terra desferiram um golpe severo e repugnante em Iwagakure. Tsuchikage Noki já está sofrendo com uma dor de cabeça terrível. Recompensa especial. Ninjutsu. Liberação de fogo. Grande destruição de fogo. Kazuyama imaginou que as recompensas desta vez não seriam pequenas, mas não esperava que fossem tão simples. Taijutsu era óbvio, era seu ponto fraco, então qualquer aprimoramento era bem-vindo. Mas o verdadeiro prêmio era mais uma das técnicas de liberação de fogo de Madara. Grande destruição por fogo. Este era o jutsu de liberação de fogo usado por Madara Uchiha durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Ao acumular chakra na garganta e expeli-lo em direção ao chão, ele assumia a forma de uma bola de fogo descendente, semelhante a um meteoro. Com o impacto, as chamas se espalhavam em um mar de fogo furioso, capaz de engolir instantaneamente uma floresta inteira. Seu poder superava até mesmo a grande aniquilação de fogo. Durante esse período, ele melhorou significativamente não apenas em jutsu, mas também em atributos gerais. Nesse ponto, Kazuyama sentiu que poderia atingir o limiar da força do nível Kage sem precisar depender do poder de Shei. A Kazuyama Gekko. Konoha, Jek Clan Jnin, Jishiki, 7 caudas. Kekei Genkai. Fuga transparente, maestria perfeita. Liberação de cristal, maestria básica. Aninjutsu. Jutsu de clones de sombras múltiplos. 8 portões internos. Técnica do deus voador do trovão. Liberação de fogo. Grande bola de fogo, fogo do sábio da fênix. Grande destruição de fogo. Grande aniquilação de fogo. Liberação da terra. Parede estilo terra, decapitação suicida dupla. Liberação de vento. Armadura de vento. Grande avanço, corte de vento. Mãos de cobra da sombra oculta. 1000 anos de morte, mais 11% de poder. Característica especial, espiral. Jutsu de invocação, cobras. Racham quíntuplo. Formação das 10.000 cobras, versão modificada. Senjutsu. Senjutsu da caverna Rishi, inativo. Energia natural, iniciante. Besta com cauda? Shei, afinidade 100%. Transformação da besta com cauda 100%. Bijudama, masterizada, otimização 40%. Habilidades ativas, modo portátil bomba comprimida. Atributos. Força, 77. Velocidade, 80. Chakra, 96. Resistência, 82. Amplificação de ninjutsu, 10. Aumenta o poder do ninjutsu e a transformação da natureza. Taijutsu, 66. Genjutsu, 79. Selos de mão, 84. Olhando para suas estatísticas, seu crescimento era inegável. Embora um pouco desequilibrado, sua força era avassaladora. Ele estava a apenas um passo do verdadeiro poder de nível Kage. Kazuyama, por que você está sorrindo? Ah, é mesmo? Ainda vamos? Tenho a sensação de que meu pó de escama pode ser ainda mais aprimorado. Posso garantir que os insetos que ele atrai serão ainda mais agressivos. Shei estava completamente absorto em sua excitação. Nos últimos dias, Kazuyama havia adquirido um conhecimento perturbador sobre insetos. Ele já vira todos os tipos altamente venenosos, enxames em números assustadores. Preparar a infestação exigirá tanto esforço que ele não comia há dias. E quando finalmente se sentou para comer, Shei recomeçou. Em pânico, gritou rapidamente para que ele parasse. Pare, Shei. Pare com isso, já chega. Se continuarmos assim, talvez eu não consiga mais lidar com isso. Um enxame de insetos, a quantidade era avassaladora. De repente, Kazuyama sentiu como se estivessem rastejando sobre ele, fazendo até a comida à sua frente perder o encanto. Tic, que chato. Ainda não terminei de jogar. Mas Kazuyama, você vai mesmo embora depois de ter configurado? Como você sabe se funcionou? Kazuyama não respondeu. Simplesmente pagou a conta e saiu do restaurante. No caminho, seu sorriso não desapareceu. Ele sabia que sua armação tinha dado certo. As recompensas eram prova suficiente. Shinobi de Vagakure.
Kazuyama de repente notou um grupo de ninjas entrando na cidade, todos usando protetores de testa de Wagakuri. Eram muitos, pelo menos dezenas. E aquele que os liderava, aquela figura corpulenta, não era o filho de Tsuchikage no Ki, Kitsushi, um guerreiro com punho de ferro que manipulava a própria terra para esmagar seus inimigos. Kazuyama não esperava que o caos que ele causou na terra fosse sério o suficiente para Noki chamar seu próprio filho para lidar com a situação. Tique. Tudo isso só por causa de cobras e insetos? Que exagero. Seu plano original era apenas forçar Iwagakuri a enviar reforços, nada demais, apenas alguns Chunin ou Genin. Afinal, os desastres não foram tão extremos. Mas agora, parecia que ele havia subestimado seu próprio esquema. Ele nunca pensou que seria o suficiente para atrair os Chunin de elite de Iwagakuri. Bem, observando o Shinobi de Iwa, Kazuyama não pôde deixar de sorrir novamente. Kazuyama, pelo seu sorriso eu sei que você está prestes a causar problemas de novo. Você está mirando naquele grupo de ninjas, é? Kazuyama, olhe para eles, depois olhe para você. Você não passa de um galho fino. Kazuyama, você ao menos se ouve? Shei, você já considerou que eu posso ser um inseto? Se ele é tão durão que ele vai lutar com o irmão relâmpago. Vamos ver quem tem os músculos mais fortes, Iwa ou Kumo. Meu corpo é perfeitamente equilibrado, do tipo que atrai as mulheres. E para sua informação, eu tenho o abdômen definido 8. Sendo ridicularizado por Shei sobre seu físico, Kazuyama se sentiu profundamente ofendido. Ele cresceu, ok? Ele tinha 1,80 metros de altura e músculos bem definidos. Ele tinha o físico de um conquistador. Kazuyama, você está com ciúmes. O quê? Ciúmes? Não seja ridículo. Só estou curioso, só isso. O que ele realmente estava se perguntando era que tipo de desastre esse Shinobi de Iwa estavam ali para lidar. Ele deveria intervir? Bem, graças a Shei ter falado demais, ele agora tinha se decidido. Shei, vamos. Vamos primeiro para fora da cidade. Se eu tivesse que chutar, eles estão aqui para comprar enxofre para as cobras e inseticida para os insetos. As observações de Kazuyama eram sempre precisas. O grupo de Kitsushi tinha acabado de entrar em uma farmácia, o que não era coincidência. Retornando à terra e indo direto para uma farmácia? Sem dúvida eles estavam aqui por causa das pragas de cobras e insetos. Mas as coisas nunca foram tão simples. Pensando bem, Kazuyama ficou feliz por ter escolhido vir para esta cidade na parte oriental da terra, perto da Terra da Grama. Caso contrário, ele não teria presenciado aquele pequeno espetáculo. Legal. Isso significa que podemos continuar causando problemas. Gostei. Vamos lá, vamos nos preparar. Só me diga que tipo de insetos você quer. Garanto que será uma grande surpresa para eles. Kazuyama revirou os olhos e optou por ignorar Shei. Sem dizer mais nada, saiu da cidade e subiu em uma árvore próxima, esperando o grupo de Kitsushi aparecer. Ele acabou esperando metade do dia. Quando finalmente saíram, o céu já estava escuro. Droga, por que você demorou tanto só para comprar suprimentos? Tão devagar. Quando chegarmos lá, espere só. Vou garantir que você se arrependa de ter demorado tanto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. A mente coletiva foi ativada enquanto Kazuyama Jack examinava cuidadosamente as pessoas à sua frente. Incluindo Kitsushi, havia 50 no total. É um número considerável. E a julgar pelas aparências, havia alguns Nin entre eles. Mas a principal preocupação ainda era o próprio Kitsushi. Força combinada com liberação de terra. Quem é melhor nisso, ele ou Midori? Enquanto observava o Shinobi de Iwagakuri, Kitsushi deu um passo à frente e começou a dar ordens. Esta missão é extremamente urgente, caso contrário, não teríamos sido chamados de volta das linhas de frente. O Sr. Tsuchikage ordenou que eliminemos rapidamente as infestações de cobras e insetos que assolam o país da Terra. As duas áreas afetadas mais próximas não ficam muito longe daqui. Vamos nos dividir em duas equipes, uma para lidar com a infestação de cobras e a outra para lidar com a praga de insetos. Assim que ele terminou de falar, a unidade de 50 homens se dividiu instantaneamente em duas equipes. Assim como Kazuyama havia observado, havia 5 Chunin no total, o resto eram todos Chunin. Ficou claro que Noki estava determinado a erradicar esses desastres o mais rápido possível. Sair. Sob a proteção da noite, as duas equipes partiram em direções diferentes. Kazuyama deu um sorriso irônico e murmurou. Eles até dividiram suas forças. Pena que isso não vai me impedir. Técnica de invocação. Com um rápido selo, uma nuvem de fumaça apareceu, e a mamba negra se materializou mais uma vez, com seus grandes olhos fixos em Kazuyama. Por que você me chamou? A voz repentina assustou Kazuyama tanto que ele quase escorregou do tronco da árvore. Assim que se acalmou, ele perguntou rapidamente. Droga, você pode falar agora? A mamba negra lançou-lhe um olhar de desdém, embora a gratidão brilhasse em seus olhos. Com um tom alegre respondeu. Tudo graças a você. Já que você me invocou com tanta frequência, a princesa serpente reuniu um pouco de energia natural para mim. Agora eu consigo falar, e estou muito mais rápida do que antes. Kazuyama ficou momentaneamente atordoado. Será que aquilo era para sua conveniência? Uma mamba negra comum? Não, uma mamba negra mensageira, aliás. Bem, isso certamente facilitava as coisas. Tudo bem, então por que você me ligou? Uma missão, certo? Deixa eu te contar, da última vez que você mencionou algo enorme, eu percebi na hora. Aquela barriga era enorme, não havia dúvidas. Espera, o quê? Barriga? Kazuyama imediatamente percebeu que algo estava errado e perguntou apressadamente. Eu quis dizer enorme, tipo o pai. Ô pai, seu idiota. De onde você tirou essa mensagem? Se estamos falando de peitos enormes, então tem que ser a loira, Tsunade. Ah não, parece que o céu está caindo. A mamba negra balançou o rabo em sinal de desdém. Bobagem.
Enorme significa tamanho. Aquele gordo de Konoha, aquele com kanji grande na barriga, é o maior de todos. Não há dúvida sobre isso. Kazuyama ficou sem palavras. Não se deu ao trabalho de discutir mais, então colocou a mão na mamba negra. Um momento depois, um selo do deus voador do trovão apareceu em seu corpo. A mamba negra, no entanto, não ficou satisfeita. O que você acabou de colocar na minha linda balança? Hein? E parece até um palavrão. Tis, Kazuyama Jack, essa coisa é uma tagarela. Que princesa cobra entediada fez isso? Ishikishimaime, Atin, hein? Quem está pensando em mim? Siga o grupo à frente. Fique escondido e apenas os rastreie. Entendi? A mamba negra assentiu antes de perguntar. Simplesmente segui-los? Sim. Vá, mas não seja visto. Sem dizer mais nada, a mamba negra disparou. Como havia prometido, sua velocidade aumentou drasticamente. Kazuyama viu apenas um borrão preto antes que ele desaparecesse. Caramba, essa coisa é rápida. Tudo bem, já que a mamba negra está em movimento, é a nossa vez. Ativando a técnica de fuga transparente, um par de asas apareceu em suas costas, e Kazuyama voou na direção de Kitsushi. De cima, ele observou o shinobi de Iva lutando para correr lá embaixo. Na frente, insetos, hein? Que azar. Como ele mesmo havia criado a área, Kazuyama reconheceu imediatamente o local à sua frente, era o local da infestação, um ponto de encontro para insetos venenosos. Quando as forças de Vagakuri chegaram, Kitsushi não demonstrou nenhum sinal de pânico. Em vez disso, virou-se para a retaguarda e gritou. É a sua vez. Seu clã é o mais indicado para lidar com isso. Ei, Kitsushi-sama, não se preocupe. Com o clã Kamizuru no comando, alguns insetos não são nada. Clã Kamizuru? Os olhos de Kazuyama se arregalaram. Kitsushi era mais inteligente do que ele pensava. Usando veneno contra veneno? Fazer o clã Kamizuru, especializado em abelhas, neutralizar os insetos venenosos? Droga, se eles conseguissem fazer isso, seria fim de jogo. De jeito nenhum. Ele não podia deixar isso acontecer. Kazuyama, essas são abelhas, abelhas gigantes. Nossa, elas são enormes. Por que eles parecem familiares? Shei, sempre opinativo sobre insetos, falou novamente enquanto observava as enormes abelhas aparecerem abaixo. Já encontrei o clã deles antes. Eles usam abelhas. Estão combatendo fogo com fogo. Usando insetos para combater insetos. Droga, como eu esqueci do clã Kamizuru de Vagakuri. Preparem-se. Não podemos deixá-los ter sucesso. Ao ver o inimigo invocar uma abelha gigante, Kazuyama sabia que se não agisse, o enxame definitivamente acabaria com a infestação de insetos. Com esse pensamento, ele casualmente jogou um punhado de kunai no chão. Sob a cobertura da noite, eles deveriam estar indetectáveis. Pelo menos esse era o plano. Mas as coisas não saíram como esperado. Kitsushi de repente levantou a cabeça, seus olhos brilhando de raiva enquanto ele gritava. Alguma coisa está caindo. Fique alerta. Liberação da terra, lanças do fluxo da terra. Num instante, incontáveis pontas de pedra surgiram do chão. Com controle preciso, Katsushi as entrelaçou, formando uma barreira densa e interligada de rochas irregulares. Jin, um som nítido soou quando a kunai atingiu os espinhos de pedra. É uma kunai. Capitão, tem um inimigo no ar. Os outros shinobi de Iva avistaram a kunai caída e rapidamente emitiram um aviso. Kuf. O velho sempre me dizia, não importa onde você lute, nunca se esqueça de observar o céu. Nunca se sabe quando algum ninja voador pode tentar uma emboscada. Parece que nossos inimigos hoje não são apenas um bando de insetos. Kazuyama ficou sem palavras. Esse cara sempre foi tão esperto? Mas pensando bem, fazia sentido. Afinal, ele era um futuro comandante da Quarta Grande Guerra Ninja. Esse nível de habilidade era natural. Capítulo 267. Exceto pelos 3 do clã Kamizuru, o resto de vocês fiquem alertas. Parece que o velho estava certo. Isso não é um desastre natural. Alguém está causando problemas de propósito. A expressão de Kitsushi endureceu, os músculos de seus braços saltaram enquanto ele assumia uma posição de batalha. Os outros shinobi de Iva imediatamente sacaram suas armas, examinando os arredores na tentativa de localizar Kazuyama. Entretanto, como a missão era focada em lidar com as pragas de cobras e insetos, a equipe enviada de volta ao país da Terra era composta inteiramente por especialistas em combate, nenhum deles era um ninja do tipo sensorial. Não que isso fizesse diferença. Mesmo que tivessem um sensor, a técnica de fuga transparente os tornaria inúteis, a menos que Kazuyama decidisse se revelar. Naquele momento, Kazuyama já havia pousado a uma curta distância, observando o grupo em silêncio enquanto pensava em seu próximo movimento. Kazuyama, por que você está hesitando? São só uns merdinhas. Deixe-me te encher de chakra e você pode acabar com eles num piscar de olhos. Eu juro, você está ficando cada vez mais covarde. Kazuyama ignorou os resmungos de Shei. Será que ele estava com medo de fazer alguma coisa? Claro que não. Ele estava elaborando estratégias para maximizar seus ganhos. Kitsushi não era um qualquer, ele era uma potência conhecida. Se Kazuyama se apressasse e o derrotasse rápido demais, isso não significaria perder potenciais recompensas. Sem eles, como ele lidaria com o terrível Akatsuki Gakuri? Ou pior ainda, com Madara? Não vai sair? Kuf. Ótimo. Continue eliminando os insetos venenosos. Comece. Kitsushi soltou um bufo frio antes de ordenar que seus homens retomassem o extermínio. Os shinobi de Kamizuru imediatamente ordenaram que seu enxame de abelhas avançasse. Kazuyama franziu a testa ao ver aquilo. Depois de todo esse esforço, todo esse tempo suportando o farfalhar e o zumbido sem fim, seu trabalho estava prestes a ser desfeito assim de repente? Shei, prepare um pouco de pó de escama para mim. Minha marca do deus voador do trovão está logo ali, acabe com essas abelhas. Acha que consegue lidar com isso? Shei se animou imediatamente. É fácil. Mas só matá-los? Que chato. Que tal fazer com que eles se voltem uns contra os outros?
São só abelhas, ainda assim são insetos. Meu pó de escamas funciona muito bem nelas. Kazuyama não respondeu, nem precisava. Suas ações falavam por ele. Não precisa pedir, apenas faça. Com um piscar de olhos, o deus voador do trovão foi ativado. Num piscar de olhos, Kazuyama reapareceu à frente do inimigo, com o corpo já transbordando de pó de escama. Sem hesitar, ele abriu bem os braços. No momento em que ele se moveu, sua presença ficou totalmente exposta. Lá! Que ousadia! Ele realmente se mostrou bem na nossa frente. O que ele está tentando fazer? Gritos irromperam das fileiras Iva. Kitsushi, no entanto, não perdeu tempo com perguntas. No instante em que pôs os olhos em Kazuyama, sua expressão tornou-se sombria. Pare-o, seja lá o que ele esteja planejando, não deixe que ele faça. Tarde demais. Nesse momento, o pó de escama já havia se espalhado, colidindo diretamente com o enxame que se aproximava. As abelhas pararam no meio do voo e, de repente, se viraram e começaram a atacar as da sua própria espécie. Os shinobi de Kamizuru congelaram, seus olhos se arregalando em descrença. Impossível! Minhas abelhas, o que está acontecendo? Aquele cara, o que ele fez? Como membros de um clã especializado em controle de insetos, eles trabalhavam com abelhas desde a infância. Nunca se depararam com uma situação em que seus insetos se recusassem a obedecer. Essa visão destruiu completamente sua compreensão do mundo. O único ninja Kamizuru que ainda não havia falado fez uma careta, mas se forçou a manter a compostura. Não se deixe enganar. É só genjutsu. Dissipe isso. A confiança cega leva às quedas mais duras. No momento em que tentaram se libertar, seus olhos se arregalaram de horror, porque eles perceberam que não haviam caído no genjutsu. Tudo o que aconteceu diante deles era real. Como isso pode ser? Nesse caso, exterminem essas abelhas desobedientes. Vamos! A abelha gigante avançou, esmagando rapidamente as menores que haviam caído sob o controle do pó de escamas. Kazuyama sorriu ao ver aquilo. Shei, me dê mais pó de escama. Esse grandão deve ser ainda mais fácil de lidar. Estamos fora. Kazuyama e Shei ficaram paralisados. Kazuyama parecia atordoado, enquanto Shei parecia um pouco envergonhado. Quando a abelha enorme se aproximou, Kazuyama não teve escolha a não ser se teletransportar com o deus voador do trovão. No meio da fuga, ele aproveitou a oportunidade para repreender Shei. Sério? Por que você não preparou mais pó de escama? Você simplesmente tinha que sair correndo nesse momento crucial? Shei moveu o corpo, ajustando-se a uma posição mais confortável antes de responder com um toque de queixa. Eu queria, mas você foi rápido demais. Eu tinha acabado de começar a coletar o pó de escamas, e aí você usou o deus voador do trovão. Só tinha o suficiente para um tiro. E aquela coisa é enorme. É preciso muito pó de escama para confundi-la. Me dê mais 10 segundos e terei o suficiente. 10 segundos? Ao ouvir isso, Kazuyama imediatamente sentiu-se no controle novamente. Sem hesitar, ele se teletransportou de volta, deixando Shei completamente estupefato. Vou te dar 10 segundos. Vou segurá-los. Ótimo. 10 segundos é o suficiente. O retorno repentino de Kazuyama não chocou apenas Shei, mas também deixou os shinobi de Iva completamente perplexos. Ele simplesmente foi embora, e depois voltou. Você viu isso também? Achei que estava vendo coisas. Seus movimentos eram tão rápidos que eles não conseguiam acreditar no que viam. Mas Kazuyama não teve tempo para entretê-los. Formando selos de mão na velocidade da luz, ele encarou a ameaça que se aproximava e rugiu. Liberação da terra. Parede estilo terra. Uma enorme parede de terra se ergueu do chão. Não era sua primeira escolha, mas não havia tempo para mais nada. Estrondo. A abelha gigante bateu na parede a toda velocidade, destruindo-a completamente com o impacto. Em meio aos destroços voadores, Kazuyama abriu bem os braços. Formação das 10.000 cobras. Inúmeras cobras surgiram do chão, avançando como uma maré viva. A visão por si só foi suficiente para chocar a todos. Mais uma vez, Kitsushi foi o primeiro a reagir. Droga! O ninja de Konoha. Ele está com Orochimaru? Liberação da terra. Movendo o núcleo da terra. Batendo a mão no chão, Kitsushi fez o terreno sob o shinobi de Iva tremer antes de se levantar rapidamente, levantando todo o grupo bem a tempo de escapar do mar de cobras. Ao mesmo tempo, os shinobi de Kamizuru direcionaram suas abelhas para cima, evitando por pouco a massa contorcida abaixo. Shei, você está pronta? Tudo pronto. Ótimo. Vamos subir, vamos derrubar o grandão. Vamos lá. Graças ao enxame de cobras, Kazuyama finalmente conseguiu tempo suficiente. Com o pó de escamas preparado, ele saltou no ar, lançando-se em direção à abelha gigante. Antes que pudesse reagir, ele atirou um punhado de pó diretamente em seu rosto. Entendi. Capítulo 268. A grande abelha que foi atingida diretamente pelo pó de escama congelou no lugar e então avançou direto para o enxame de abelhas no céu. Seu corpo enorme parecia uma escavadeira. Nenhuma abelha conseguia deter sua fúria. Droga! Esse truque de novo. Minha nossa! A expressão do ninja do clã Kamizuru se contorceu de raiva. Aquela abelha gigante era sua fera invocada. Mesmo dentro do clã Kamizuru, abelhas daquele tamanho eram incrivelmente raras. Agora ele havia sido enfeitiçado pelo inimigo, o que foi uma perda enorme. Esqueça sua abelha. Mate aquele ninja de Konoha primeiro. Kitsushi o empurrou para o lado com um tom áspero. Pelo ninjutsu de agora, ele já havia feito um julgamento preliminar sobre a identidade de Kazuyama. Técnicas no estilo cobra. Claramente a assinatura de Orochimaru, um dos Sannin de Konoha. Mesmo que esse cara não fosse o próprio Orochimaru, ele definitivamente tinha uma conexão profunda com ele. Jin. O anfitrião assumiu o controle de uma fera invocada pelo clã Kamizuru à força, fazendo o oponente sentir como se tivesse engolido uma porcaria. Recompensa especial, mais um de força. Um bônus inesperado. Quem imaginaria que uma única abelha gigante os faria perder a calma? Kazuyama sentiu imediatamente que todas as suas recentes investidas tinham valido a pena. Afinal, ele veio aqui em busca de atributos. Ei, ei, ei.
Não é tão fácil desfazer os desastres que eu mesmo causei. A seguir, derrubar você. Esses desastres ainda vão trazer dor à terra. Ele declarou corajosamente, formando selos de mão mais uma vez. Sob a luz, os Shinobi de Iva não conseguiam ver quais selos ele estava usando. Eles só podiam confiar no instinto para lançar um contra-ataque. Ataquem juntos. Derrubem-no. Liberação da terra. Lanças do fluxo da terra. Liberação de terra. Técnica da arma de pedra. Picos de pedra e rochas dispararam em direção ao céu em uníssono. Sem hesitar, Kazuyama cuspiu uma rajada de chamas. Liberação de fogo. Grande destruição de fogo. O fogo feroz destruiu facilmente os ataques de pedra. No momento em que o céu se iluminou, Kitsushi já estava preparando um ataque subsequente. O núcleo móvel da terra projetou-se mais uma vez, puxando todos de suas posições elevadas para baixo. A enorme bola de fogo passou voando pelas cabeças de vários Shinobi de Iva. Kazuyama ficou sem palavras. Que diabos! Maldita liberação da terra! Mas ei, com aquela abelha gigante, eles também vão se dar mal. Shei, chakra, estamos indo para o outro lado. Sem dizer uma palavra, Shei começou a fornecer chakra. Kazuyama desapareceu do local. Ao ver o inimigo desaparecer novamente, Kitsushi imediatamente ficou em alerta máximo. Esse fenômeno bizarro o lembrou de algo ninjutsu espaço-tempo, como aquele usado pelos ninjas loiros de Konoha. O que o chocou foi que outra pessoa, além daquele garoto loiro, também pudesse usá-lo. Seu coração afundou. Todos atentos. Ele está usando ninjutsu espaço-temporal. Fiquem juntos. Não deem chance para ele se aproximar furtivamente. Todos se reagruparam instantaneamente, mantendo um olhar atento ao redor. O que eles não perceberam foi que seu inimigo estava em outro lugar, observando um grupo de pessoas sendo atacadas por cobras. X, Kazuyama, tenho que dizer. Essas cobras que você invocou parecem ainda mais úteis que meus insetos. Basta olhar para aqueles Shinobi de Iva. Eles estão sendo destruídos. Após o pouso, Kazuyama quase esmagou uma mamba negra sob seus pés, quase a matando. Mas a cena diante dele o deixou atordoado. Ele nem se importava com a cobra sob seus pés. Por que havia tantas sucuris gigantes? Que diabos estava acontecendo? Nesse momento, uma voz falou ao lado dele. Não precisa adivinhar, fui eu. A mamba negra me passou a mensagem. E imaginei que você não gostaria de ver tudo que você armou destruído. Então eu vim usando o jutsu de invocação reversa. Ishikishimaime, vestida com um vestido azul esvoaçante, sorriu enquanto olhava para ele. Kazuyama ficou completamente perplexo. Por que diabos a princesa cobra também estava aqui? Por que você está aqui, Ishikishimaime? Você tem mesmo coragem de perguntar? Quando a Tagoriime saiu um pouco, você não comprou um monte de amoras de cobra para ela. Amoras de cobra? Kazuyama sentiu. Ele pediu ajuda a Tagoriime, então, é claro, tinha que lhe dar algo em troca. Era assim que ele era, bondoso até demais. Tajitsuime também não está na caverna Rishi. Ela provavelmente está lá fora curtindo a vida. Agora até Tagoriime está comendo boa comida, e eu sou o único que ficou para trás. Se eu não tomasse a iniciativa, morreria de fome. Seu pirralho, você se esqueceu de mim? Eu também sou forte, sabia? Ao ver Ishikishimaime levemente irritado, linhas pretas se formaram acima da cabeça de Kazuyama. Ela apareceu só para brigar por salgadinhos? Então sim, quando a mamba negra me contou, eu vim imediatamente. Essas sucuris? Eu as trouxe. O que você acha? Você não vai me agradecer? Kazuyama olhou novamente para os ninjas de Iva que estavam sendo cercados por dezenas de sucuris enormes e engoliu em seco involuntariamente. Ele pensou, olha, não sou eu tentando te matar. Essa moça aqui é quem está te transformando em moeda de troca por comida. Tudo bem, vou garantir que vou satisfazer seu apetite dessa vez. Mas por enquanto, vamos aproveitar o show. Enquanto observavam silenciosamente o caos se desenrolar, o aviso do sistema soou novamente. Jin. A abelha gigante designada pelo anfitrião se voltou contra seu mestre com sucesso, matando a abelha do clã Kamizuru. Tanto o invocador quanto a fera invocada morreram juntos, cheios de ressentimento. Recompensa especial, mais um de força. Droga, essa abelha realmente conseguiu? Que brutalidade! Derrotou o próprio mestre. E o cara nem o desinvocou antes de morrer. O que ele estava pensando? Ainda assim, a morte daquele membro Kamizuru definitivamente desaceleraria o esquadrão de Kitsushi. Sem essas abelhas combatentes de veneno, lidar com insetos seria uma grande dor de cabeça. Após aquele breve momento de reflexão, Kazuyama voltou seu olhar para a cena atual. Uma sucuri pode não ser assustadora, mas dezenas delas? Aquilo foi um desastre natural completo. Embora houvesse alguns Jnin na unidade Iva, nenhum tigre poderia resistir a uma matilha de lobos. Principalmente quando aqueles lobos eram predadores de elite, e com cobras venenosas rastejando por toda parte. A equipe de 25 homens não conseguiu resistir por muito tempo. No final, eles recuaram, deixando 11 corpos para trás. Kazuyama também recebeu uma recompensa, mas esta veio com uma notificação particularmente divertida. Jin. Detectado que devido ao isolamento de Ishikishimaime pelo anfitrião, ela tomou a iniciativa de atacar, liberando cobras venenosas para derrotar as forças Iva. Isso se alinha perfeitamente com o conceito de vencer sem derramamento de sangue direto. Recompensa especial, mais 2 genjutsu. Capítulo 269. É isso? Já acabou? Eu ainda estava esperando para fazer minha jogada. Shei olhou para as forças Iva em retirada, visivelmente descontente. Pensou consigo mesmo, que bando de fracos. Não conseguem nem lidar com um enxame de cobras. Eles realmente eram bem fracos, murmurou Kazuyama. Mesmo enfrentando dezenas de sucuris, aqueles que lideravam o Jnin eram realmente decepcionantes. Se cada um deles tivesse usado alguns jutsus de nível superior, não haveria como perder 11 pessoas assim. Ele estava genuinamente perplexo.
Com o esquadrão composto por Chunin e vários Chunin, claro, a derrota era possível. Mas esse tipo de colapso total? Algo não batia. Nesse momento, Mamba Negra entrou na conversa para explicar. Você acha que eles são fracos? Isso é só porque você não viu a brutalidade com que eles atacaram as cobras no começo. Eles usavam Helgar. Mesmo de longe, eu conseguia sentir o quão nojento era. Se Lady Shikishimaimi não tivesse usado Genjutsu para neutralizar os efeitos do Helgar nas cobras, e também para incutir medo naqueles caras, eles não teriam sido atingidos com tanta força. Então foi isso que realmente aconteceu. Kazuyama se virou para Shikishimaimi, com os olhos cheios de curiosidade. Ele estava morrendo de curiosidade para saber que tipo de ilusões ela lançou para assustá-los daquele jeito, e como ela conseguiu expurgar a influência do Helgar. Sentindo seu olhar, Shikishimaimi lançou um olhar furioso para Mamba Negra, que imediatamente se encolheu de medo. O que você está olhando? Continue olhando e eu arranco seus olhos. Ela disparou. Kazuyama coçou o nariz e riu. Não seja tão feroz. Só estou curioso para saber como você conseguiu. Não vou te contar. Ela bufou e virou o rosto. Vamos lá, talvez possamos nos ajudar na próxima vez, ele persistiu. Ainda sem resposta. Então Mamba Negra não conseguiu evitar falar novamente. Lady Shikishimaimi, você está de mau humor agora? Aterrorizante como sempre. Kazuyama não conseguiu mais conter o riso. Aquela risada finalmente quebrou a compostura de Shikishimaimi. Pare de rir. Tudo que eu fiz foi usar Genjutsu para entorpecer os sentidos das cobras e amplificar sua agressividade, certo? Satisfeita com a resposta, Kazuyama sentiu. Ela realmente havia contribuído muito desta vez. Te devo uma. Com as forças de Iva em ruínas e o outro lado ainda em dificuldades, sua ajuda fez uma grande diferença. Não se preocupe, com certeza haverá amoras de cobra com seu nome nelas. Shikishimaimi sorriu ao ouvir a menção de amoras de cobra. Era exatamente o que ela queria. Ela estava sumida há tanto tempo que Kazuyama estava começando a se esquecer dela. E se ela não ganhasse sua cota de amoras de cobra? Imperdoável. É mais ou menos isso. Pare de bajular a Tagoriimi e a Tajitsuimi. Eu também sou incrível. Além disso, o azul não é muito mais bonito que o verde ou vermelho. Kazuyama ficou sem palavras. Agora era sobre cores? Tajitsuimi era mais prática por causa de sua ligação com a técnica da serpente enrolada. Tagoriimi tinha acabado de aparecer sozinha. Como é que alguma coisa disso foi culpa dele? Tanto faz. Uma convocação é uma convocação. Tudo bem, Shikishimaimi, já que as coisas estão encerradas aqui, preciso voltar para o outro lado. Você vem comigo? Do lado de Kitsushi, embora a abelha gigante tivesse sido um obstáculo, ela agora estava morta, junto com seu invocador. Aquela situação ainda precisava ser resolvida ou então? Claro, quer que eu ajude? Meu Genjutsu é bem forte, sabia? Ao ouvir a menção de Genjutsu, Kazuyama ficou interessado e perguntou imediatamente. Shikishimaimi, o seu Genjutsu consegue criar, coisas realmente exageradas? Tipo, coisas exageradas? Shikishimaimi piscou, sem entender muito bem o que ele queria dizer, mas ainda assim assentiu. O Genjutsu da caverna Rishi foca na transformação. Contanto que você me diga o que quer, eu posso usar o Genjutsu para criá-lo. Posso até alterar o ambiente inteiro com ele. Por quê? Kazuyama abriu um sorriso. Ele já tinha um plano para enojar completamente os ninjas de Iva, um plano que certamente causaria o caos. Shikishimaimi, então daqui a pouco, faça isso, e aquilo, entendeu? Shikishimaimi ficou atordoada. Ela olhou para o sorriso travesso de Kazuyama e não pôde deixar de se perguntar, que tipo de cérebro é capaz de pensar em coisas assim? Mas honestamente, não sou mal. Tudo bem. Quando começamos? Espere, não precisa voltar. Vou usar a técnica do deus voador do trovão para chegar lá. Com isso, Kazuyama colocou a mão no ombro de Shikishimaimi e no segundo seguinte, tanto o homem quanto a cobra desapareceram. Deixado para trás estava Mamba Negra, observando-os desaparecer com os olhos arregalados, murmurando. Kazuyama, seu desgraçado, me deixou aqui. Tanto faz. A missão já foi cumprida. Estou voltando. Tchau. A esquecida Mamba Negra desapareceu sozinha. Usando a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama retornou à zona infestada de insetos, escolhendo uma coordenada um pouco distante. Após o pouso, ele puxou Shikishimaimi para um esconderijo, e os dois observaram silenciosamente o ninja de Iva lutando à distância para expulsar os insetos ao redor. Liberação de fogo, liberação de terra, etiquetas explosivas, kunai. Eles usavam tudo o que tinham. Se havia uma palavra para descrevê-los, era imprudentes. O que eles estão fazendo? Controle de pragas. Uma praga? Que tipo de praga poderia levar as pessoas tão longe? Não que Shikishimaimi não acreditasse, era só que essas pessoas pareciam completamente desequilibradas. São só insetos, né? Isso era mesmo necessário? Kazuyama respondeu rapidamente. É nada muito sério. Só insetos venenosos. Do tipo que pode matar. Quantos? Apenas alguns milhares. Talvez dezenas de milhares. Como os insetos são criaturas sociais, e o pó de escamas de Shei agiu como isca. Seus números aumentaram exponencialmente nos últimos dias. Era como uma praga de gafanhotos, só que pior. De onde você tirou isso? Deixa pra lá. Esqueci. Você é o Jinchiki dos Sete Caudas. E o Sete Caudas é basicamente um inseto gigante, certo? Com cobras de um lado e insetos do outro, Shikishimaimi percebeu que havia subestimado Kazuyama seriamente. Eles estão se acabando. Agora é a hora perfeita. Shikishimaimi, prepare-se. Kazuyama observou o exausto ninja de Iva e esfregou as mãos em antecipação. Shei, comece a me alimentar com chakra. Eu vou entrar. Entendi. Shikishimaimi apertou as mãos e uma energia natural surgiu ao seu redor. Invisível a olho nu, a energia se espalhou como uma maré, engolfando toda a área em preparação para o que viria a seguir. Hora do show. Capítulo 270.
Kazuyama usou uma técnica de transformação e saltou para o campo aberto. Ao mesmo tempo, Ishikishima-ime abriu os braços, liberando seu genjutsu. Uma voz arrepiante ecoou pelo campo de batalha. Limpando meus insetos? Vocês, pirralhos, também querem dançar? Sob a influência do genjutsu, o céu pareceu congelar, e uma onda de escuridão começou a engolir o luar. Os 25 ninjas de Iva, ainda ocupados tentando expulsar os insetos, ficaram atordoados, incluindo Kitsushi. Eles pararam imediatamente e se viraram na direção da voz. O que eles viram os chocou. Um homem de meia-idade, de olhos frios e cabelos pretos estava ali, vestido com um traje de combate preto e justo, coberto com placas de armadura vermelhas. Ele parecia alguém de outra época. Mas não foi isso que realmente os deixou nervosos. O que os congelou foram seus olhos vermelhos. O Sharingan. Alguém dos Uchiha? Kitsushi sentiu o coração apertar. As coisas estavam saindo do controle. Agora até o clã Uchiha estava aparecendo, mas como um Chunin de Vagakuri, ele não recuou. Deu um passo à frente e gritou. Você ousa agir com tanta arrogância no país da terra? Quem diabos é você? Kazuyama riu baixinho, então levantou a voz e respondeu em um tom profundo. Então você é discípulo do Noki? Difícil acreditar que esse pirralho cresceu e virou Tsuchikage. Mas sua liderança é claramente deficiente, a ponto de seus subordinados nem me reconhecerem. Não importa. Já que ousaram destruir meus insetos, paguem com suas vidas. Quando ele gritou as últimas palavras, seus olhos se arregalaram, e o Sharingan começou a girar. Um arrepio percorreu a espinha de Kitsushi. Ele imediatamente fechou os olhos e gritou. Não olhe nos olhos dele. Sua reação foi rápida, mas nem todos foram tão perspicazes. Alguns nem conseguiram evitá-lo, mas a maioria dos Chunin foi muito lenta. Naquele momento, o genjutsu de Ishikishima-ime entrou em erupção. Inúmeras cobras enormes apareceram na frente do shinobi de Iva, expondo suas mandíbulas ensanguentadas enquanto se preparavam para morder. O aterrorizado Chunin congelou no lugar, com os olhos arregalados de choque. Droga! Liberação de terra. Muro estilo terra. Kitsushi fechou os olhos rapidamente e formou selos de mão, levantando uma enorme parede de terra para proteger seus homens de Kazuyama. Você acha que isso vai bloquear meu genjutsu? Então usarei a força para quebrá-lo. Vamos lá. Faz séculos que não luto. Entretenham-me, seus vermes. Kazuyama cruzou os braços enquanto a liberação de cristal irrompia atrás dele, formando um gigante de cristal. Mas graças ao genjutsu de Ishikishima-ime, o que o shinobi de Iva viram foi algo completamente diferente. Um gigante enorme, azul e brilhante, parecido com um esqueleto. De aparência horripilante. Que diabos é isso? Kitsushi congelou. Sentia como se já tivesse ouvido falar de algo assim antes, mas nunca tivesse visto pessoalmente. Todos, recuem. Agora, diante de um inimigo desconhecido e aterrorizante, Kitsushi não hesitou em dar a ordem. Mas era tarde demais. Kazuyama já havia ordenado ao gigante de cristal que destruísse a parede de terra, e a pressão imediatamente subjugou os ninjas de Iva. Meu Deus! O que é isso? Corra! Não conseguimos lidar com isso. O pânico se espalhou como fogo. Sem precisar da ordem de Kitsushi, o shinobi se virou e disparou, diretamente para o enxame de insetos atrás deles. Insetos! Tire-os de mim! Gritos ecoaram em todas as direções, e o rosto de Kitsushi ficou vermelho de fúria. Seu desgraçado! Não importa quem você seja, vou fazer você pagar. Liberação da terra. Técnica do Golem. Ele cuspiu pedras que rapidamente formaram um gigante guerreiro de pedra. Mas como poderia uma pedra se igualar ao cristal? As mãos do gigante de cristal se transformaram em duas lâminas enormes. Aos olhos de Kitsushi, o esqueleto azul flamejante à sua frente agora empunhava espadas gêmeas crepitando com chamas azuis. As espadas desceram e o golem de pedra se estilhaçou instantaneamente. Kazuyama bufou com desdém. Você quer dançar também? A noite ainda é uma criança. Deixe-me aumentar o aquecimento. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Um mar de chama surgiu à sua frente. Kazuyama não se importava se o enxame de insetos fosse atingido por ele. Ele apenas continuou liberando chamas usando o chakra de Shei. A intensidade da tempestade de fogo ultrapassou a compreensão de Kitsushi. Esse nível de liberação de fogo. Droga! Retirem-se. Os instintos de Kitsushi entraram em ação. Ele rapidamente formou selos de mão enquanto agarrava dois Chunin próximos. Liberação da terra. Técnica de se esconder como uma toupeira. No momento seguinte, os três afundaram na terra e desapareceram. Ao vê-lo, Kazuyama reconheceu o jutsu instantaneamente. Moldando o chakra para quebrar o solo em grãos finos, movendo-se no subsolo como uma toupeira, o clássico túnel no estilo terra. Tique, se escondendo como uma toupeira, hein? Nada mal. Enquanto as chamas se alastravam ao redor dele, o resto dos ninjas de Iva, além de Kitsushi e os dois Chunin, foram completamente engolidos, perecendo junto com o enxame de insetos. Quando terminou, Kazuyama sentiu uma onda de vazio. Ele havia investido tudo naquela liberação de fogo sem se conter. Cada grama de chakra havia se dissipado em chamas. Kazuyama, eles se foram, disse Ishikishima-ime enquanto flutuava até ele. Os outros estão mortos. Kazuyama assentiu, com um sorriso malicioso aparecendo no canto da boca. Eles não escaparam. Eu os deixei ir. Eles foram para o subsolo, mas se eu realmente quisesse persegui-los, eles não iriam muito longe. Ishikishima-ime lançou-lhe um olhar confuso. Kazuyama continuou. Adivinhem quem eu acabei de me transformar? Quem? Eu, uma sombra do passado de Noki. Não, a sombra do próprio medo. Ele parou no meio da frase, o que claramente irritou Ishikishima-ime. Não importava o quanto ela o pressionasse, ele não dizia mais nenhuma palavra. Mas em sua mente ele riu sozinho. A liberação de fogo de Madara combinada com a liberação de cristal e o genjutsu da caverna Rishi para criar a ilusão de liberação de cristal. Susano.
Ketsushi, você foi presenteado com uma apresentação. Gostaria de saber como Noki reagirá quando ouvir o relatório. Tik, eu adoraria ver a cara dele, mas agora não é o momento. Ishikishimaime, obrigado pela ajuda. Não vou mais ficar no país da terra. Aquela última luta pode ter me exposto. E essas sucuris que você soltou definitivamente chamarão a atenção de Vagakuri também. Preciso ir embora. Rápido. Ishikishimaime assentiu, mas fez um lembrete firme. Entendi. Mas não se esqueça das minhas amoras de cobra. Quero 5 cestas. Não 6. Kazuyama, que apetite. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.